Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à cidade de Matera. Olha só que festa aqui das crianças. E aqui nós estamos na Regione Basilicata, nossa primeira incursão nessa região aqui que faz parte também do sul italiano, e estamos aqui em Matera. Essa que é uma das cidades mais diferentes de toda a Itália, também com uma história muito complexa, e vamos mostrar as nossas experiências aqui para vocês. Nesse momento, nós estamos aqui na Piazza Vittorio Veneto. Essa é uma área mais contemporânea, por assim dizer. Afinal, essa é uma das cidades mais antigas de todo o mundo. E aqui nós temos uma conjunção do século XIX, século XX, já com algumas construções onde podemos ver uma Itália aqui e acolá. Mas o que se vê por aí e o que vocês vão ver é algo completamente diferente. Já convido a todos para deixarem o seu like, para se inscreverem no canal que ainda não for inscrito e preparar o seu comentário, as suas impressões. Nos digam se vocês também já visitaram a cidade de Matera e o que vocês acharam desse material. E é bem aqui nesse ponto também que nós conseguimos sentir a cidade real, eu posso assim dizer, não apenas a cidade turística que nós vemos em tantos sites e canais pela internet, né? Quantas pessoas já vieram visitar Matera, mas nem sempre a gente se dá conta que pessoas vivem aqui. E essas crianças são a prova real disso tudo. É muito legal ver a interação com os monumentos históricos, com todo o passado. E elas estão aqui livremente. Isso é uma beleza impagável. Então, há um certo tempo, depois da unificação italiana, aqui era considerado pelo próprio governo italiano como uma vergonha. Porque era um local um pouco insalubre, né? Porque eles viviam de uma forma pouco arejada, né? Muito úmida, então resolveram fazer com que as pessoas saíssem daqui, né? E sabe-se lá o tanto de problemas que havia aqui. Estamos resumindo assim, né? Vocês podem pesquisar isso de uma maneira muito mais profunda. Eles fizeram assim, eles tiraram as pessoas que viviam nessas cavernas, nessas situações, e levaram para bairros normais. Foram construídos edifícios populares para as pessoas viverem assim. A intenção disso foi a preservação dessas pessoas. Mas ao longo do tempo, o que ocorreu? Essas pessoas não se adaptaram a um novo estilo de vida, porque não tinha mais o contato. A vida já não era como eles estavam acostumados. E mesmo dentro da própria família, né? Porque como as casas eram muito abertas, eu acho que a relação familiar era totalmente diferente. Quando eles vão para um apartamento todo dividido, né? Isso também afeta. Então as pessoas não gostaram. E aqui acabou ficando também, não necessariamente preservado, mas mais abandonado, né? Resolveu-se uma coisa, talvez não da maneira como essas pessoas gostariam. Arquitetonicamente e historicamente, o local ficou completamente abandonado durante muitas décadas. Então, o que nós vemos aqui de Matera é uma coisa até recente na história, essa reconstrução e a busca do passado aqui na região da Basilicata, na antiga região da Lucânia.
vemos um estilo de vida que foi julgado também, mas que por um lado e por um tempo foi muito vanguardista, podemos dizer assim. Afinal, eles se utilizaram dos recursos naturais de uma maneira muito sábia. Eles fizeram um sistema muito moderno, que até hoje é considerado estupendo, porque eles coletavam toda a água do telhado, ia para reservas subterrâneas. Isso aqui se trata da geladeira medieval, podemos dizer assim, uma geladeira do passado. Então aqui eram armazenadas as neves que caíam durante o inverno e eles colocavam seus alimentos aqui para a conservação. A profundidade disso aqui não é brincadeira. E também eles coletavam toda a água de evaporação e ia para esses reservatórios subterrâneos para eles usarem quando necessário, porque aqui não é uma região que tem água abundante. Então eles fizeram algo que hoje é considerado totalmente sustentável. Só uma pergunta, você acabou pesquisando mais sobre isso. Essa questão da água passar dentro de casa tinha algum sentido também? Dentro das casas, além dessa coleta, eles também faziam uma passagem de água corrente. E essa passagem de água corrente também era super útil para fazer comida, para lavar as coisas, né? Porque eles tinham ali um espaço bem restrito, dentro e fora. Então a casa resultava em ser um ambiente onde tinha tudo ali, e inclusive a água. E eram locais enormes dessa coleta de água. É assim, milhares de litros de água eles conseguiam coletar, tanto com a água da chuva quanto com essa água de evaporação. Então é considerado uma coisa incrível. E outra coisa bem interessante que não podia deixar essa cidade morrer é que ela é considerada uma das primeiras cidades humanas, né? Então é algo assim que nós estamos aqui sobre a história. Se diz que seria a terceira cidade, isso de forma mundial mesmo, como concentração urbana. Então daqui se iniciou alguma coisa, isso há milhares e milhares de anos. Olhem só, pessoal, então a cidade, por tantos quesitos importantes, foi considerada a capital europeia da cultura de 2019. Isso foi muito importante, eles aproveitaram bem os recursos que foram injetados aqui, inclusive de forma estrutural. Quando você chega na cidade, a estação de trens é muito boa, as sinalizações, o calçamento. Você chega em uma cidade que parece que ela vai estar toda em ruínas em todos os lados, não, mas é uma cidade que tem uma boa infraestrutura para as pessoas e para os turistas. Então, o que nós vemos aqui é que eles aproveitaram muito bem isso, recebem uma quantidade de turistas gigantesca. Nós estamos aqui em uma baixa temporada, mas ao conversar aqui com as pessoas, se nota que o fluxo turístico vem aumentando a cada ano, porque as pessoas acabam encontrando mais do que elas buscaram, certamente. E o cinema também foi um tipo de propaganda, né? Porque vários filmes foram filmados aqui, porque também, né, os diretores aproveitaram esse cenário já pronto, sim, magnífico aqui. Mas tem um lado da própria divulgação da cidade para angariar isso, porque lógico que cinema é um negócio muito forte, por mais que eles gostem, eles não vêm filmar aqui gratuitamente. Claro. Então tem a vontade da região e da cidade em trabalhar isso também. Também, hoje mesmo a gente está no meio de um festival de cinema, né? Então a cidade não deixou morrer essa vida, as crianças estavam todas ali hoje indo, né, para participar desse festival de cinema, ontem eram os adultos, então eu acho que eles aproveitaram realmente, né, essa questão de ser capital europeia, né, como você falou, não é só italiana, é europeia. O fato dela ser capital não caiu no esquecimento. Matera, a gente sabe que foi algo muito importante, não só para a cidade, mas para a Itália. Então, o reconhecimento de um estilo de vida, de um modo urbano totalmente diferente, que foi muito julgado também, mas que foi importante. Não era perfeito como nenhum é.
passos daquele verdadeiro presépio que é a antiga cidade de Matera, nós encontramos uma cidade mais contemporânea, muito elegante e muito mais fácil de se viver, eu diria assim, porque aqui nós estamos numa parte alta, em uma praça muito bem revitalizada há poucos anos e que é um verdadeiro convite para o habitante e também para o turista que quer ver um outro lado da cidade. Aqui tem vários comércios também, o transporte público passa por aqui, além dos carros privados. Tem algumas vias de acesso, já que lá embaixo os carros não são permitidos, né? A circulação livre de carros, eu digo. Então aqui tem edifícios elegantes também, com esse sol, esse dia lindo que está fazendo, é muito gostoso passear por aqui. A praça é só um ponto desse bairro que foi crescendo ao longo do tempo de maneira organizada, já que tem edifícios elegantes que seguem aqui um padrão interessante. Eu gostei também bastante que aqui a gente tem um verde pronunciado, já que lá embaixo é uma cidade essencialmente feita de pedras, mas também com alguns toques aqui em cima desse passado antigo. Então, algumas esculturas que foram colocadas aqui nessa praça, por exemplo, elas trazem, né, um pouco dessa matéria-prima tão forte daqui dessa parte da Itália. Eu acredito que muitas pessoas que vivem e trabalham aqui, elas residem aqui nessa parte mais alta da cidade, justamente por ser uma área mais facilitada, né, para o ir e vir. Então o comércio também se segue por aqui, um comércio de dia a dia, né? Farmácia, mercados, algumas lojas também. E é legal a gente ver essa movimentação dos residentes. Latente a transformação que foi feita aqui nessa parte alta da cidade. Então a gente vê uma pavimentação muito bem planejada, revitalizada e praças também muito agradáveis. Aqui, por exemplo, tem vários bares com bancos públicos onde o pessoal pode interagir, socializar, sempre acompanhados por uma jardinagem super bonita, super impecável. Ali ao fundo tem o Palazzo Lanfranchi, que é um dos edifícios mais portentosos aqui da cidade. Nessa hora do dia, com o sol batendo na sua fachada assimétrica, porque vejam, ela não é certinha, tudo fica ainda mais belo. Interessante que esse local é um mix de tempos, né, já que havia ali uma igreja que foi englobada. O fato é que hoje é um polo museal, é um polo cultural, junto com outros edifícios aqui também dessa área. E a gente pode percorrer todos esses tempos com muita tranquilidade e muita leveza. Isso tudo que nós estamos vendo faz parte de Matera, só que mais que isso, eles são parte do Sassi di Matera. Sassi é o plural de sasso, são pedras. Então, quando nos referirmos a isso, estamos nos referindo às pedras de Matera, que é isso que vocês estão vendo. Então, são bairros onde a arquitetura reversa é predominante, onde escavações foram feitas para serem abrigos de casas e negócios. E aqui nós estamos vendo uma parte ainda mais antiga. Vocês estão vendo ali algo que se assemelham às cavernas. Ali tem igrejas rupestres, ou seja, igrejas que foram cavadas ali em cavernas. Não são igrejas tão rudimentares assim, porque elas foram feitas a partir do século X, mas são chamadas assim por conta do processo de escavação. Então tudo isso aqui, pessoal, é algo interessantíssimo que dá inclusive para nós subirmos ali, fazer um verdadeiro hiking, uma escalada ali e ver o Sassi di Matera de um ângulo diferente. Nós fizemos para vocês. Desse ângulo aqui é fenomenal, mas isso vocês vão ver melhor no próximo vídeo, porque nós vamos subir aqui com vocês, aqui desse lado de Matera. Vocês vão ver um visual incrível que vocês com certeza vão gostar. Agora vamos voltar lá para a cidade. Mas essa parte onde nós estamos também
é parte do Sassi de Matera, das Pedras de Matera. Aqui nós estamos, olha só que interessante, atrás de uma igreja rupestre também, porque ela foi escavada em uma rocha. Aqui nós estamos bem de frente ao Castelo Tramontano, ou quase um castelo, afinal esse local nunca foi terminado. Esse episódio foi sintetizado justamente no brasão da cidade de Matera. Não dá para ter um senhor feudal muito legal, muito simpático, né? Afinal ele era um senhor feudal. Os trabalhadores revoltados acabaram assassinando o Conde Tramontano. Olha só que episódio gravíssimo que acaba reverberando até os dias de hoje. Aí no final sempre tem a moral da história, é um resumo para os alunos mais preguiçosos. Era assim, né, na escola. Bom, pessoal, a moral dessa história pode ser lida no lema do brasão da cidade, onde se lê: Bos laços firmius figit pedem. O boi cansado afunda a pata com mais firmeza. Um povo pacífico, um povo calmo, um povo cortês, mas vai encher o saco. Tudo está fechado e parece que há muito tempo. Parece que eles iniciaram aqui uma obra no ano de 2008 e nesse momento ainda está parada. Seria um ponto a mais aqui para tantas coisas que essa espetacular cidade oferece aos seus visitantes, mas principalmente um ponto fundamental aqui para os cidadãos. Tá preparado? Tô. E depois, ao caminharmos aqui, é sempre uma história diferente. É isso, pessoal, terminamos mais um vídeo aqui no canal, dessa vez esse vídeo impressionante que nos marcou muito como viajantes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu comentário e também um like nesse conteúdo. Muito obrigada a todos e grazie mille!